Estúdio CBN. Agora, 3h39, de volta com o Estúdio CBN desta segunda. E olha, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, viu? Cerca de 77% da população brasileira já tentou, inclusive, buscar aí ajuda, né? Cuidar da saúde mental para lidar com todo esse estresse. E sobre isso a gente conversa agora com o Aslan Alves. Ele que é neuropsicólogo, fala conosco sobre a importância de buscar ajuda e cuidar também da saúde mental. Aslan, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Acho que perdemos o contato. Olá. Opa! Agora sim, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo ao Estúdio CBN. Bom, queria que você comentasse com a gente então essas informações, né? É um número alto, aí o quarto país mais estressado do mundo, estresse que afeta mais de 70% da população brasileira. O que tem influenciado, né, nesses números? A pandemia também ajudou a aumentar o estresse do brasileiro? Sim, com certeza. Acaba que o Brasil, ele é um país onde a gente tem um nível de violência muito grande, uma desigualdade social muito grande, a estabilidade econômica também, né? E a Covid-19 veio aí como a cereja do bolo para que tudo isso acontecesse de uma maneira muito intensa, né? E eu acho que por conta disso estamos ali no quarto país com maior índice de ansiedade no mundo. E acaba que o Brasil, né, ele acaba sendo também um país que mais consome, né, medicações controladas por conta disso também. Bom, e você acabou de citar, doutor, uma questão que é a ligação da ansiedade com o estresse. Eles são irmãos, podemos dizer? Então, a ansiedade, ela acaba sendo o estresse ou o perigo, né? A ansiedade, ela acaba sendo um mecanismo natural do nosso corpo, e é como se fosse um mecanismo de defesa por conta do estresse ou por conta do perigo. Quando o nosso corpo sente que a gente está estressado ou está em perigo por algum motivo, essa ansiedade, ela vem para nos ajudar de alguma forma. E aí isso se torna um problema a partir do momento que isso faz a gente perder o nosso controle, né? A ansiedade é um nível muito alto no qual gera prejuízo na nossa vida pessoal ou profissional de alguma forma. Então, Ou seja, não tem como a gente ficar sem ansiedade porque ela faz parte do nosso mecanismo de defesa. Mas ela passa a ser um perigo, por exemplo, quando a pessoa sofre por antecipação. Também. Esse sofrer por antecipação, ele acaba sendo uma questão que pode ser bom e pode ser não tão muito bom. Se torna bom porque, sei lá, se eu tenho uma entrevista de emprego, o fato de eu estar pensando sobre como vai ser essa entrevista me ajuda a pensar um pouco mais o que eu poderia responder, como poderia dar melhor essas respostas para o entrevistador. Mas ela se torna um problema a partir do momento que isso me consome muito, eu não consigo falar o que eu gostaria de dizer para o entrevistador ou alguma coisa do tipo. Então, assim, é uma linha muito tênue, onde é um problema e onde talvez não seja um problema, sabe? Não sei se eu consegui te explicar muito bem. Não, deu para entender, sim. E doutora, a gente citou até no início a questão da pandemia, né, influenciando também a saúde mental, aí não só aqui no Brasil, né, em todo mundo houve um impacto, e claro que com a pandemia tudo ficou muito mais digital, né, inclusive esse nosso bate-papo, a gente está se vendo aqui, se ouvindo por vídeo e pelo rádio, né, doutor, mas qual que é o papel também das redes sociais na saúde mental dos brasileiros? É um impacto também maior, ajuda, né, a contribuir com esses quadros de estresse e ansiedade? Sim. Acaba que a rede social é um dos maiores gatilhos, né, para a ansiedade. As pessoas elas têm consumido muita rede social, né? O Brasil também, eu acho que está ali entre nos países que mais utilizam a rede social. Inclusive somos os reis dos memes, né? Sinal que a gente consome muito a rede social. E acaba que a rede social ela sempre está nesse lugar onde fica causando gatilhos o tempo inteiro, onde a gente está querendo estar onde os outros estão o tempo inteiro. Então, quando a gente está dentro de uma roda de amigos ali presencialmente, as pessoas querem estar com as pessoas que estão longe. E aí querem mandar mensagem para as outras pessoas ao invés de curtir aquelas pessoas que estão ali por perto.
E a rede social acaba sendo um pouco desse gatilho. A gente sempre está querendo estar lá na frente o tempo todo. E isso faz a gente consumir cada vez mais e ficar preso dentro disso, né? Doutor, e esse estresse, né, esse aumento da ansiedade, ele já nasce com a pessoa, como por exemplo a depressão, que é uma alteração cerebral, né, uma alteração de oxigenação, ou isso é causado, é provocado para que as pessoas fiquem estressadas? Então, a ansiedade, ela acaba sendo algo nosso, né? Tipo, todos temos a ansiedade como nosso mecanismo de defesa. Só que isso fica mais irregular com o tempo, né? Conforme a gente está passando mais tempo e nós precisamos dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, isso meio que está se tornando algo comum, sabe? Esse processo desse ativar os gatilhos de você se tornar uma pessoa mais ansiosa para que você consiga dar conta de mais coisas. Então é muito comum, sei lá, hoje a gente já está pensando em como vai ser o final de semana. E a gente fica pensando como vai ser o outro final de semana e aí você sempre está lá na frente. A ansiedade é sempre você estar muito mais à frente do que algo que está acontecendo ali no seu presente, né? Sempre estar pensando no futuro o tempo todo. E quais são os sinais de alerta, né, doutor, para que a pessoa ela busque ajuda, ela busque cuidar da sua saúde mental? Dá para a gente citar alguns sinais de alerta? Sim, dá. Acaba que a ansiedade, normalmente, a gente sente a mão fica suando bastante, o coração fica muito acelerado, algumas pessoas têm pensamentos muito acelerados também. Em alguns casos, algumas pessoas têm pensamentos catastróficos, que são aqueles pensamentos ruins, que algo vai acontecer de negativo. É, Também tem essa questão de algumas pessoas, quando estão muito ansiosas, têm dor de barriga, têm dor na barriga, sente muitas dores em alguns casos também, de estar ficando muito tenso, então sente muitas dores muscular. Eu acho que a partir do momento que você consegue perceber, né, que esses sintomas, você está se sentindo muito cansado, com muitas dores musculares, está tendo muita dor de barriga, e você consegue perceber que é ligado a alguma coisa de maneira específica, talvez valha a pena fazer uma visita a um psicólogo ou ao psiquiatra, que são dos profissionais mais adequados para a gente conseguir tratar isso de alguma forma. Agora a gente está falando aqui, né, da pessoa que já está estressada, né? É possível evitar o estresse? É possível prevenir para que a pessoa não fique estressada, doutor? É, prevenir, eu acho que sim. Porque, assim, dá pra gente prevenir a partir do momento, eu acho que quando você faz terapia, que você consegue identificar quais são esses gatilhos, você consegue conter eles, para que isso não estrague o seu dia de uma maneira geral. Então, se você sabe que o seu dia hoje vai ser mais estressante por conta de uma reunião que é mais complicada, talvez você já ir pensando que pode ser mais complicada para que aquilo não te consoma de alguma forma. Então, não vou me estressar hoje, vou ir mais relaxado, vamos falar alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar ok para eu não me estressar. Então, se você consegue segurar determinadas coisas. Claro que a gente tenta, né? Mas tem muitas vezes que vão acontecer algumas coisas que a gente não vai conseguir e aí vai embora. Aí se torna um gatilho que vai gerar outras coisas com o tempo. Doutor, existem os gatilhos externos, né? Como você citou, que é difícil de evitar no dia a dia, o trânsito, enfim, Uhum. aquela fila que às vezes esgota a paciência, né? Dá para citar aqui vários exemplos, né? Mas como lidar, já que não tem como evitar o estresse, como lidar com ele no dia a dia? Tem alguma prática que ajude a reduzir, a controlar, né, esse sentimento de irritação e de estresse? Algumas técnicas de relaxamento, né? Técnicas também de meditação podem ajudar. A respiração diafragmática, que é fazer essa respiração e prender um pouco mais com o diafragma, segurar por um tempo. A atividade física também ajuda bastante nesse controle da ansiedade, que aí ajuda nessa liberação, né, da endorfina, que também ajuda a combater o estresse de alguma forma. E sempre, eu acho que o principal, faça terapia sempre que necessário, quando der, para ajudar só não nisso, né, como todo o resto também. E como evitar, né, quando a pessoa está estressada, de
não descontar no outro, não ter uma explosão, né? Isso a gente está falando de família, de círculo de amigos, de trabalho. É possível, doutor? É difícil, mas não é impossível. Por, é, Porque, assim, acaba que você conseguir ter um autocontrole já é algo muito difícil. Agora, você controlar as coisas externas, como familiares que vão falar coisas que são desnecessárias ou fazer algum tipo de comentário, se torna mais difícil. Então, eu acho que a dica seria, tipo, aquele familiar ou aquela pessoa ali que está falando coisas que não seria tão legais, se afasta, vai beber uma água, vai respirar um pouco mais fundo lá fora, para você poder sair daquele ambiente para evitar, né? E você não ficar estressado por conta do outro. Bom, quero agradecer aqui a Deixa participação. eu fazer Pois não, só Guarizo. mais uma pergunta. É que o ouvinte fica mandando piada aqui, essas coisas, mas eu queria perguntar da medicação, doutor Aslan, porque, né, quando se vai a um psiquiatra, muitas vezes a gente tem esse controle. E aí vou falar até por experiência própria, às vezes fica 1 ou 2 dias sem tomar o remédio, já faz uma alteração no humor, né? Então eu queria que Uhum. você explicasse pra gente sobre o efeito dos medicamentos, das medicações para as pessoas que tentam controlar a ansiedade e, por consequência, o estresse. Ele faz uma mudança mesmo corporal, não pode ficar sem o remédio, obviamente que ele vai ser passado por um psiquiatra, né? Então você vai ter a dosagem correta, o período que você vai tomar, mas tem isso também. Ele faz mudanças drásticas dentro do organismo quando a gente toma a medicação? Então, Marco, é, eu sou psicólogo, né? Sou neuropsicólogo também, mas eu acabo não sendo médico. Mas eu tenho uma noção da medicação de uma maneira geral. A medicação, normalmente, ela acaba sendo. Ela demora ali de uma semana a 15 dias para ela fazer o efeito, para ela começar a fazer efeito no organismo. E a medicação, normalmente, ela é feita para regular algumas, alguns hormônios que estão desregulados, como serotonina, que acaba sendo um dos principais, tanto para a ansiedade quanto para a depressão. Então, acaba que essas mudanças que ocorrem por conta da medicação, ela é muito mais essa regulação desses neurotransmissores que está acontecendo no seu cérebro. E aí, sim, a partir do momento que você, sei lá, ficou 2 dias sem fazer o uso da medicação, é como se você voltasse lá para o início, aonde você tem que voltar e demorar ali mais ou menos, de 7 a 15 dias de novo, para você voltar ali à estabilidade da medicação novamente. Então, eu sempre falo, né, não deixe de tomar medicação, bota num alarme no celular, porque ela é muito importante, porque senão você sempre volta uma casinha para trás quando você esquece de tomar a medicação durante um tempo. Mas só é importante ressaltar, né, doutor, para quem está estressado nos ouvindo, para quem sente que precisa de algum auxílio, alguma ajuda, não fazer a automedicação nunca, ainda mais nesses casos, quando a gente está falando de saúde mental, sempre importante antes buscar auxílio, né? Exato, e cada pessoa é uma pessoa, eh, não pode cair naquele risco, né, que nós brasileiros temos uma tendência que tipo: "Ah, minha tia toma um remédio que é muito bom, toma aqui também". Sim. Não, não é assim que funciona, cada pessoa é uma dosagem diferente, o médico estuda qual a medicação é adequada para aquele caso, e aí entra vários fatores, no sentido de, sei lá, se os seus exames estão todos muito bem, ou se tem algum tipo de alteração nos seus exames, qual é o seu tamanho, qual é o seu peso, tudo influencia no qual é a medicação que vai ser prescrita, e qual é a dosagem também, né? Então, ah, minha tia toma esse remédio, é muito bom. Não, cada pessoa é uma pessoa e ela vai ter uma medicação diferente, vai ser uma medicação diferente. Bom, agora sim agradeço ao Aslan Alves, ele que é neuropsicólogo, falando com a gente sobre esses dados, então, divulgados neste ano pelo Instituto Ipsos Brasil, quarto país mais estressado do mundo, de acordo com esse relatório global que foi divulgado agora. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, bom trabalho, uma boa tarde para você. Que nada, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Agora, 3h53. Se eu não fizesse essa última pergunta pro doutor, eu ia ficar estressado, viu, Thay? Ah, tá certo. Então, fico feliz em contribuir com a redução do seu estresse, viu, Guarizo? Brincadeira, claro. Agora, 3h54. Vamos pro último intervalo aqui do Estúdio CBN. Estúdio CBN.
A gente faz escolhas